o senhor. Então, assim, vamos dar por iniciada essa live sobre regulação marítima e portuária em tempos de pandemia. Agradecer à Univale, a coordenação do programa de mestrado e doutorado em Ciência Jurídica, é um programa que nós fazemos parte, eu há 16 anos, e o professor Pazzi há 25 anos, foi o fundador, foi o primeiro coordenador, né? Aquele que lá atrás vestiu a camisa, acreditou, e até hoje ainda está junto, né, dos novos professores, nos quais eu me incluo há 16 anos. E queria agradecer a doutoranda a Ana Lúcia Cousani, né, minha orientanda de doutorado, e todos os demais aí que estão ingressando, que já estão ingressando aí na sala. Então, nós vamos tratar de um tema que é bastante recorrente, porque quando nós tratamos de regulação, nós precisamos definir o que é regulação, né? A regulação que nós temos hoje no direito, e ela decorre do direito constitucional, ela vem de um conceito da física, né? Uma forma de intervir no meio. Então, se nós temos hoje tendo uma crise econômica, ela decorre em grande parte, né, de uma crise sanitária e que, no nosso entendimento, né, no caso da China, onde as evidências apontam que tudo começou lá, e a participação da OMS, débil, ineficiente ou não, mas isso o professor Paz vai argumentar, ela então nos impele a fazer essa reflexão, né, diante do momento em que nós estamos vivendo, de uma crise econômica, de uma crise política, de uma crise sanitária, e por isso que nós optamos por escolher esse tema em relação à regulação setorial e marítima. Quais são os efeitos dela no nosso setor, né, um setor importante para a infraestrutura de qualquer país, ainda mais o Brasil, que tem 95% das suas relações de comércio exterior efetuadas pela via marítima, e o mundo inteiro, 80% do comércio exterior é feito pela via marítima, então pressupõe a utilização dos portos. Então, nesse contexto que eu apresento um tema, né, que nós vamos tratar aqui. Eu vou focar mais na parte da regulação econômica, a questão dos custos de transação, a questão dos preços, a questão da defesa da concorrência, e o professor Pazzi, como é mestre também, além de mestre em ciência jurídica, ele é mestre em saúde pública pela USP, com ampla experiência aí de coordenação, de consultoria na área sanitária. Então, ele que é o tema. Mas antes Alô? dele fazer a primeira um bloco, o professor Pazzi responderá 2 perguntas e eu responderia 3. Então, antes dele falar, eu gostaria, então, de falar um pouco, né, do currículo dele. O professor Pazzi, César Luiz Pazzi, é doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito lá São Francisco, USP, pós-doutor em Direito das Relações Internacionais pela Federal do Paraná, mestre em instituições jurídico-políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre também em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em saúde pública também pela mesma universidade, presidente da Academia Catarinense de Letras Jurídicas nos anos de 2017 a 2020, vice-presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, doutor honoris causa pela Universidade do Vale do Itajaí, no qual leciona as disciplinas Teoria do Estado e da Constituição, no curso de doutorado, e seminários sobre a atualidade de Aristóteles nos cursos de mestrado e doutorado em Ciência Jurídica. É autor e coautor de 74 obras. O professor Pazzi é advogado há mais de 50 anos e professor também há mais de 50 anos, entre as quais, pela pertinência do painel aqui, uma que nós temos em coautoria, eu e o professor Pazzi, Lições Preliminares de Direito Portuário, né, pela editora Conselho de 2007, nós estamos fazendo uma segunda edição, revisão, e uma outra obra dele é Função Social do Estado Contemporâneo, 4ª edição, pela Universidade do Vale do Itajaí, bem a propósito da rediscussão, né, do papel do Estado também, que é uma problemática que decorrente dessa crise aí que nós estamos vivendo. Então, professor Pazzi, eu vou fazer, então, a primeira pergunta para o senhor,
que trata da questão da regulação social, e ela é no seguinte sentido: em que bases jurídicas, institucionais e científicas deve ocorrer a regulação setorial portuária e marítima em tempo de pandemia, professor Passos? Pois não, muito obrigado. Quero saudar carinhosamente ao professor doutor Agripino, agradecer muito esse convite, é uma honra para mim estar aqui, um prazer imenso. Confirmar que estamos juntos há 16 anos na nossa Univale e trabalhamos juntos em harmonia na disciplina de Direito Portuário, que foi criada e foi ofertada independentemente, né, de Direito Marítimo e de Direito de Navegação, sempre em parceria nós dois. Temos obras organizadas por ele, em que nós somos coautores. Então, é um grande prazer trabalhar com o professor Agripino, que é, sem dúvida, uma das maiores autoridades no tema no Brasil. Essa primeira indagação ela é importante, porque eu tenho aqui um método que será dialético, não deixa de ser nesse primeiro momento. Nós temos 3 bases. A primeira é qual é a base jurídica, né, para nós tratarmos desse tema, regulação setorial portuária e marítima em tempo de pandemia, no Brasil. A base jurídica é, fundamentalmente, a nossa Constituição vigente, a Constituição de 1988, que, volto a dizer o que já disse diversas vezes, é uma excelente Constituição. O único problema, fazendo uma ironia dessa Constituição, é que as pessoas que devem cumpri-la não estão cumprindo. Ela é excelente. Com relação ao nosso tema, a base está nos artigos 196 a 200 da nossa Constituição. Eu vou ler o artigo 196 porque ele desenha bem qual é essa base jurídica fundamental que tem que ser considerada quando se for regular a atividade portuária, tanto do ponto de vista social quanto econômico, em tempo de pandemia. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Olhem só como esse artigo está exato e precisamente tratando do tema desta nossa live. Então, repetindo, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido esse dever do Estado mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Essa tríade promoção, proteção e recuperação é uma das bandeiras da Organização Mundial da Saúde, sobre a qual falarei um pouquinho daqui a pouquinho. Vou emendar aqui o artigo 197, não vou ler todos até os 200, mas o 196 estabelece os fundamentos, as raízes de tudo o que se fizer, e o 197 faz uma declaração importantíssima. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Nós temos um Código Nacional de Saúde que é muito bom. Se nós tomarmos Santa Catarina como exemplo, nós temos um Código de Saúde em Santa Catarina que é muito bom também. Portanto, do ponto de vista da visão federativa, nós temos a regulamentação adequadamente posta. O Código de Saúde de São Paulo também é bom, estou me referindo aos que eu conheço. E o que é importante é relevância pública às ações e serviços de saúde. E em tempo de pandemia, então, evidentemente que essa relevância tem que ser muito maior ainda. As bases institucionais, vou tratar das 3 bases, tratei da primeira. A primeira base institucional é, evidentemente, a Organização Mundial da Saúde. Ela foi criada pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, em 1947. Só em 7 de abril de 1948, os estatutos dela foram estabelecidos. Mas o que interessa é que o destaque do estatuto é a missão que a Organização Mundial da Saúde tem de cuidar da saúde do nosso planeta. Ela tem uma dinâmica tão intensa que eu me dei o trabalho de conferir, eu acompanho muito, eu fiz isso na OPAS,
mas a OMS tem atualmente mais de 7.000 pessoas trabalhando em 150 escritórios em diferentes países e com 6 escritórios regionais na sua sede em Genebra. Um dos desdobramentos da Organização Mundial da Saúde são esses escritórios organizados por região. No caso do Brasil, nós estamos sob a tutela, no bom sentido da palavra, imediata da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. E, evidentemente, repito, do Brasil, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde dos Estados Federados. O que eu quero falar rapidamente da OPAS é que ela é um braço da Organização Mundial da Saúde aqui no setor pan-americano do nosso hemisfério sul e norte, né? E eu sou testemunha que fiz um curso, fiz créditos nela para o meu mestrado de saúde pública da USP, fui aos Estados Unidos, em Washington, D.C., e lá fiz curso nela e pude sentir a qualidade dessa instituição. Passo agora, em homenagem ao nosso tempo e tentando obedecê-lo, para as bases científicas. Essas bases científicas, inicialmente, vêm da própria Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu um conceito de saúde que é muito interessante, que diz o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Conceito curto, objetivo, que contém essa tríade que nunca foi levada em consideração antes desse conceito. Não há saúde quando a pessoa tem apenas bem-estar físico. Se ela não tiver concomitantemente o bem-estar mental e o bem-estar social, segundo este conceito da Organização Mundial da Saúde, não está com saúde. Qualquer pessoa física não tem o trio. O terceiro costuma ser mais perguntado quando eu dou palestras assim presenciais. Tá, o que a Organização Mundial da Saúde entende por saúde social? Ela entende por saúde social aquela que o indivíduo tem em função de suas condições sociais, culturais e econômicas a mais elevada possível na tríplice dimensão. Então, países como os nossos, Brasil e outros com o mesmo estágio de desenvolvimento econômico e social nosso, têm um grande número de pessoas que não gozam da saúde no conceito da Organização Mundial da Saúde, porque não têm as condições econômicas e sociais e culturais suficientes para ter uma vida de qualidade. O que significa esse conceito? É um grande avanço, porque, na verdade, ao estabelecer essa tríade, a Organização Mundial da Saúde acaba por oferecer uma meta que todos nós que perseguimos, todos nós, pessoas físicas e todos nós, pessoas jurídicas nas quais trabalhamos. A nossa meta tem que ser sempre tentar atingir os melhores níveis das 3 dimensões, física, mental e social. Ou seja, nós todos, os órgãos de saúde, então, e quando um órgão resolve ou é incumbido de cuidar da saúde também, como é o caso agora de alguns órgãos portuários, por causa da pandemia, tanto no planejamento quanto nas ações de saúde pública, problema de saúde pública, os objetivos devem estar focados nessas 3 dimensões. Vamos buscar a melhor saúde física possível. Vamos vencer o coronavírus 20, como estou chamando, 19, 20, o nome é irrelevante, que é a saúde física. Vamos elevar a saúde mental. Quem está sofrendo com o corona, evidentemente não está mentalmente com a saúde completa, está abalado, está deprimido, está triste, precisa vencer isso. E a saúde social, vou traduzir em tempos de pandemia, significa haver profissionais de saúde, leitos e todo o equipamento e medicamento necessário para atender aqueles que estão sob suspeição e ou têm constatado a presença do vírus. Isso é muito importante. Nós temos que ter consciência, eu estou insistindo muito na tríade, temos que ter consciência de que essa tríade tem que ser a nossa meta sempre, especialmente agora durante a pandemia. Eu ainda há pouco me referi à saúde pública, estou quase encerrando, eu acho que ainda estou bem de tempo, professor Agripino que me diga isto, mas de qualquer forma, tratar objetivamente do que se entende por saúde pública, né, segundo os padrões da Organização Mundial da Saúde, e também
o que se entende por saúde coletiva, que algumas vezes se faz uma certa confusão entre as duas. Tenho tempo, meu querido professor Agripino? Sim, Tenho? sim, professor. Tem mais aí uns 6, 7 minutos. Tá ótimo. Não, eu terminarei antes, em homenagem à objetividade. Mas vou levar aqui para aqueles que nos estão honrando com a sua audiência e existência, essa diferença importante, que não é uma sutilidade linguística, não. São duas dimensões que eu tenho que considerar. Quando eu trato de saúde, eu cuido de três dimensões: física, mental, social. Estou insistindo nisso, isso nós precisamos ter consciência. Nós que estamos pesquisando numa universidade da qualidade da Univale, né, estou ressaltando a Univale, que é a instituição na qual nós estamos trabalhando, nós temos a obrigação de ter consciência dessa tríplice dimensão e cuidar dela, dessa tríplice dimensão. Não é só saúde individual, não é só saúde pessoal, é mental e social. Muito bem. A saúde pública cuida dessa tríplice dimensão como? Ela é um dos grandes segmentos relevantes da função social do Estado contemporâneo. Não é? Quando se fala em Constituição e se fala com destaque dos artigos 196, 197 até o 200, estamos pensando nisto. É um Estado atuando em favor de toda a população, sem discriminação, sem privilégio para determinado segmento. Então, saúde pública é isto, é ação cumprindo a função social do Estado contemporâneo, que no Brasil, insisto, é claramente desenhada na nossa Constituição, ou seja, na nossa lei maior. Já a saúde coletiva, ela tem um conceito mais acadêmico. Saúde coletiva é uma área de conhecimento multidisciplinar, construída na interface dos conhecimentos produzidos pelas ciências biomédicas e pelas ciências sociais. Dentre outros, a saúde coletiva tem por objetivo investigar as determinantes da produção social das doenças, com o fito de planejar a organização do serviço de saúde. Então, a saúde coletiva é a expressão que se reserva para aquela movimentação que subsidia as decisões de planejamento e de ação da saúde pública. Sentiram, espero eu, essa sutil diferença, mas essa total conjuminância que deve haver, essa total conexão que deve haver entre a pesquisa científica, seus resultados e, assim que comprovados, a devida aplicabilidade para toda a população, e não apenas para segmentos dela, e essa aplicabilidade sempre visando saúde física, saúde mental e saúde social. Essa seria a minha tentativa de responder a relevante questão, professor Agripino, que foi feita dentro do nosso tempo que foi destinado para fazermos. Estou à disposição, professor. Então a palavra estou aguardando. Então, professor Paz, vamos partir agora para a primeira pergunta que eu terei que responder. Isso mesmo. Sob a coordenação do professor sempre, né? Esperei agora aqui o comando dele. Vou ler inicialmente o resumo do currículo vitae do nosso querido professor Dr. Oswaldo Agripino, depois farei a primeira de 3 perguntas que faremos a ele nesse nosso encontro. Oswaldo Agripino possui 39 anos de atuação no comércio exterior, sendo 28 como advogado especializado em regulação, direito marítimo e portuário. É sócio do escritório Agripino e Ferreira, doutor em Direito pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Ciências Náuticas e em Direito pela UERJ, Universidade do Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional, PUC-Rio, e pós-doutor em Regulação de Transporte e Portos, pela Kennedy School da Harvard University. Oficial de Náutica da Marinha Mercante, piloto de navios durante 4 anos, tendo viajado para 27 países e operado em 65 portos. Eu sempre tive, eu tomo a liberdade de fazer aqui um parênteses, sempre tive uma saudável inveja do meu querido doutor Agripino por essa experiência maravilhosa de ter viajado em 27 países e operado em 65 portos, e eu disse isso diversas vezes a ele pessoalmente. Eu tenho uma inveja saudável, porque essa experiência ela não tem preço, ela é maravilhosa, parabéns. É professor do mestrado e doutorado em Ciências Jurídicas da nossa Univale e professor convidado da UFSC,
e do mestrado e doutorado em Direito Marítimo do IMLI Malta e IMO. Nós temos uma conexão com essa instituição graças ao doutor Agripino, né? Aliás, o doutor Agripino e eu, ele me honrou, em coautoria, temos artigo muito interessante publicado internacionalmente. Autor e organizador de 26 livros e mais de 140 artigos jurídicos. Ele detém a medalha Mérito Tamandaré e é consultor da Comissão de Direito Marítimo e Portuário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é o currículo resumidíssimo do nosso querido professor doutor Agripino, e a minha primeira pergunta de 3 é, bem objetiva, na sua opinião, qual é a qualidade da regulação econômica setorial marítima portuária no Brasil? Por favor. Bom, só para quem entrou depois da introdução breve que eu fiz, são 2 blocos. O professor Pazzi vai tratar da questão da regulação social através da questão da saúde pública, e eu vou tratar da parte econômica, que é aquela que tem dificultado muito a nossa logística, a nossa economia, já que o transporte marítimo e a atividade portuária, elas são elementos essenciais da infraestrutura de qualquer, especialmente no Brasil, aí, que é um dos países que tem a maior do mundo, um potencial hidroviário de 44 mil quilômetros de hidrovias interiores, na qual também se dá a regulação setorial independente da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e também uma imensa possibilidade de expandir o seu comércio exterior com frota mercante própria, enfim. Não obstante essa bênção, né, que nós temos aqui da natureza, né, a nossa logística de comércio exterior, o custo dela, ela não está adequado. Isso não sou eu que estou dizendo, são os relatórios do Banco Mundial, da OCDE, os relatórios de várias instituições que cuidam de pesquisas relacionadas à infraestrutura. Como o professor Pazzi colocou aí, eu estou no setor há quase 40 anos, e comecei na advocacia trabalhando com direito marítimo, portuário, direito internacional, e quando comecei a lecionar aqui no mestrado, o objetivo da minha vinda para Santa Catarina, para a Universidade Vale do Itajaí, era desenvolver junto com o professor Pazzi o direito marítimo e portuário. E ao lecionar o direito marítimo e o direito portuário, geralmente eu dava um semestre marítimo, semestre direito portuário, a partir de 2004, 2005, eu vi que existiam muitas lacunas, externalidades negativas que poderiam ser resolvidas e que, quando judicializadas, eram um desastre e ainda continuam sendo, grande parte delas, em função da inação, da omissão ou de uma disfuncionalidade da agência que havia sido criada em 2001 para cuidar dessa problemática, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário. E aí eu comecei a estudar isso e comecei a lecionar, colocar a temática nas orientações de mestrado, e de lá para cá foram 36 orientações de mestrado, vários livros, grande parte deles ligados à questão marítima e portuária. E a questão da regulação setorial, como eu coloquei antes, ela é tão essencial na nossa vida hoje, né, e principalmente a partir dos anos 96, 97, quando houve a criação da primeira agência, né, quando se procurou implantar, né, na economia, na atividade de infraestrutura, as agências reguladoras através da criação da ANEEL, lá em 1990. E as agências, então, são autarquias federais com competência para fazer produção normativa, fiscalizatória, sancionatória, adjudicatória, para quem não conhece a expressão, é para solução de conflitos, buscar o diálogo entre os regulados. Então, a agência ela se situa no centro de um triângulo, onde, numa parte do triângulo, eu tenho o governo, né, que, no caso, seria o poder concedente, que atualmente é o Ministério da Infraestrutura, ele é que dá outorga de concessões. De um lado, desse triângulo, eu tenho indústria regulada, que são os prestadores de serviços, os fornecedores de produtos, no nosso caso, são os terminais portuários, os portos organizados, arrendatários, as instalações portuárias, como definidas na Lei
12.815, nós temos mais de 120 terminais de uso privativo, mais de 35 portos organizados, várias empresas de navegação, infelizmente, nenhuma com transporte marítimo no longo curso. Então, o professor Paz me perguntou sobre a questão da qualidade. Eu diria que a qualidade ela decorre da deficiência na efetividade do objetivo que está na Constituição, que é um tripé, que é garantir a segurança jurídica, a defesa da concorrência e a defesa do usuário, todos na busca de um equilíbrio para que o investidor privado tenha uma rentabilidade adequada, né, sem preços predatórios, de um lado, e o usuário, o serviço adequado, do outro lado, que pressupõe condições de modicidade, previsibilidade, sustentabilidade, de eficiência, de continuidade, enfim, transparência nessas relações, e principalmente, como foi colocado aí, a questão da defesa da concorrência. Então, eu diria, professor Paz, que a nossa qualidade hoje, de uma maneira geral, ela é inadequada. Por quê? A falta de qualquer uma dessas condições, eu já poderia dizer que ela faz com que a sua resposta ela possa ser no sentido de que nós não temos uma regulação adequada. Mas não significa que nós não estejamos avançando. No caso do setor marítimo e portuário, a ANTAC tem avançado, principalmente a partir de 2010, 2012, né, quando começaram uma série de denúncias para tentar equilibrar essa relação que era muito feita pelos prestadores de serviço, porque na regulação setorial existe uma problemática que é da assimetria da informação. O regulador, como é uma agência, entre aspas, nova, e ele não conhece o mercado porque justamente ela não tem um controle preventivo das ações do regulado. A regulação da ANTAC, de uma maneira geral, no que se refere a ter poder dissuasório, ela ainda está muito incipiente, porque ela atua muito em função de denúncia. Quando tem a denúncia, ela vai e denuncia. Então, assim, se eu puder evitar que teu navio a tua embarcação não naufrague, é melhor, porque se eu tiver os controles, os procedimentos para evitar isso, é muito melhor do que quando você tiver com a sua embarcação afundando e você gritar ou pedir SOS ou Mayday, Mayday, jogue uma boia para você salvar. Né? Aí eu vou analisar. Então, isso é um problema ainda. Né? Nós verificamos que tem havido um esforço nos últimos 8, 10 anos, mas a ignorância ainda do setor regulado, e eu não diria não somente os usuários, mas de grande parcela dos prestadores de serviços, no que se refere às possibilidades e os limites do que uma agência reguladora setorial pode fazer em função de ter uma produção normativa e buscar um serviço adequado em relações contratuais equilibradas, onde haja justamente o que todo mundo quer, né, que é esse tripé do serviço da segurança jurídica, da defesa da concorrência e da defesa do usuário, do consumidor. Essa consolidação, porque as regras do jogo ainda são feitas por pequena parcela dos prestadores de serviços e a outra parte que não participa, seja usuário, seja prestador de serviço, eles estão jogando um jogo cujas regras foram feitas, né, na parte das vezes por quem participa das regras do jogo. Então, essa regra do jogo é uma regra do jogo que pode dificultar aí a defesa do interesse público. Então, de uma maneira geral, eu poderia dizer que a nossa regulação ainda ela é, de uma maneira muito tímida. Ela não vamos dizer, na regulação econômica eu tenho duas escolas, a escola de Chicago, que tem sido um desastre, que nós estamos vendo aí com essa globalização, e agora o Estado, né, como um ente que foi criado justamente para defender o interesse público, totalmente inoperante, ineficiência, assim, como seus organismos internacionais, embora on paper, como o senhor colocou bem aí, institucionalmente, do ponto de vista dos tratados, eles são muito bonitos, os tratados da OMC, mas quando vão ser implementados pelos Estados, e nós estamos vendo aí, né, como é que se deu na China, como é que se deu na Itália, como é que está se dando em vários países, no próprios Estados Unidos, segundo um professor de economia, que o Jeffrey Sachs, ele disse que os Estados Unidos demonstraram agora que eles
se comportaram durante essa crise de pandemia como um país de terceiro mundo. Então, o Estado totalmente em xeque, grandes líderes desacreditando, criticando a ciência, e se tem uma coisa boa que me parece que vai ficar como externalidade positiva dessa crise, é a questão da maior crença na ciência. Então, nós temos um modelo que é não interventivo, lá do professor Milton Friedman, que é da Escola de Chicago, não intervém na economia, o Estado faz tudo, o mercado ele se autorregula, e cada um homine lupo, né? O homem, né, engole o próprio o lobo do homem, né? Como diz aí a teoria hobbesiana. E de outro lado eu tenho a escola de Harvard, que é uma escola que ela é mais interventiva, buscando o equilíbrio, buscando, de certa forma, implementar os conceitos do Amartya Sen, né? do professor que também teve um papel muito grande na crise de 29, que foi o Keynes, que era um economista, teve um papel grande, que agora ele, de certa forma, vem sendo rediscutido. Então, nós temos esses dois parâmetros. Né? Então, o nosso país, como nós não temos uma política de Estado parador, nós estamos vendo esse em relação, né, a você ter condutas oportunistas, como reajuste de tarifa, como nós vemos agora há um mês e pouco, um terminal aqui na região sudeste, mesmo após o início do Covid, teve um reajuste, né, no THC2 aí de 450%. Então, se uma empresa lá da zona secundária, no terminal retro, não ajuiza uma medida judicial e obtém uma liminar, essa conduta, que inclusive é crime, né, da lei de usura, crime, né, com base, né, em várias legislações, além de ilícito administrativo, de ilícito civil. Então, nós vemos isso ainda. Eu acho que o setor marítimo ainda, a ANTAC, ela tem essa debilidade aí, do ponto de vista de não ter ainda uma política de defesa da concorrência, né? E também de ter um monitoramento no que se refere aos preços e tarifas que são cobrados. Tá? E também não preservar, vamos dizer assim, de maneira ex ante, né? De maneira preventiva e não ex post, né? A relação que se dá entre, por exemplo, terminais de contêineres verticalizados e não verticalizados. Nós temos uma tendência à concentração, né, de terminais na mão de um ou dois armadores, né, que operam no Brasil, e uma verticalização muito grande, aumentos de preço de 9, 10 vezes o IGPM acumulado no período. Então, tudo isso aí é disfuncionalidade que não vai dar efetividade ao serviço adequado e aquelas condições que estão lá, né, no marco regulatório, que são as condições de previsibilidade, de modicidade, de eficiência, né, de continuidade do serviço, embora muito problemática nesse momento agora. Nós temos visto aí algumas empresas concessionárias, e não só no setor portuário, pedindo reequilíbrio econômico-financeiro dos seus contratos. Né? Então, isso tem que ser visto com muita cautela. Então, a matriz de risco do contrato ela precisa estar muito bem definida do que é risco, em função, né, negação de eventual caso fortuito, força maior, ou a teoria da imprevisão. Então, isso tem que ser visto com muita cautela e sempre observando o quê? A manutenção, a preservação dos contratos que estão lá no Código Civil, né, no artigo 421. Então, isso eu acho que é um processo, né? Esse processo está em curso. Nós não vivemos uma crise temporária, a crise no Brasil ela é temporária / permanente. Eu tenho visto muitos eventos aí para discutir, né, para debater qual será o novo normal pós-crise. E eu brinco que o novo normal pós-crise ele é a normalidade, porque quem é empresário no Brasil, seja prestador de serviço, seja usuário, ele vive num estado total de indefinição, porque o Estado ele é muito débil. E nós temos uma problemática grande que é no nosso setor, como é um setor transnacional, que existe grande grau de especialização, né? E eu estou nele só justamente porque, como meu pai foi de Marinha, né? Marinha de Guerra, e eu fui só da Marinha Mercante, quando eu resolvi fazer direito, eu resolvi
ficar no setor porque eu tenho um conhecimento um pouco diferenciado da operação em si, né? Só não vivenciei naufrágio em relação à embarcação em que tripulei, mas já tive colisão, abarroamento, incêndio, encalhe, varação não. Então, vários institutos do direito marítimo, do direito da navegação, que nós vemos na legislação, como nós vivenciamos, fica mais fácil de você ter um conhecimento maior de quando você procura atuar, né, para tentar fazer com que haja equilíbrio. Então, mas eu vejo com muito ceticismo, né, eu não sou pessimista, eu acho que o Brasil ainda precisa avançar muito para quem viaja aí para o exterior, né, como o senhor colocou aí, foram quase 30 países na Marinha Mercante, depois mais quase 20 viajando, morando fora, então nós temos uma dimensão, uma percepção diferenciada de fora do país. É um país que é o celeiro do mundo, mas é um país que não tem complexidade econômica nos seus produtos, é um país exportador de commodities, como se fosse há 100, 150 anos, não agrega valor na maior parte desses produtos do agrobusiness, né? Para o senhor ter uma ideia, a Suécia, que tem 9 milhões de habitantes, o Brasil tem 210, né? A Suécia ela obtém mais receita no comércio exterior do que o Brasil, né? Nós temos o maior potencial, o maior celeiro do mundo aqui, pasto, temos tudo, mas somos um país que ainda exporta animais vivos. Quer dizer, isso aí é inacreditável. Ferro bruto, soja, não que nós queiramos vender só satélite, né, ou só avião, né? 1 quilo de satélite custa 25 milhões de dólares, né? 1 quilo de soja, 30, 40 centavos de dólar. Então, essa problemática, e o empresário brasileiro, quando vende, fica feliz porque estão comprando a soja dele, né? Então, acho que é uma problemática que precisa ser, ela é complexa, ela precisa ser discutida, nós precisamos investir em ciência, em tecnologia, em cooperação internacional, nós estamos muito débil, nós estamos vendo aí a redução de bolsas de ciência, né, nas ciências humanas, apesar de toda essa crise, né? Então, é um ambiente complicado, um ambiente difícil, e precisa ser muito cristão para acreditar que esse país vai dar certo, mas eu acredito que vai. Muito bem, eu estou sem imagem. Mas eu estou ouvindo, professor. Eu vou tentar repetir, estou com problema de imagem. Estou vendo o professor Agripino, mas não, a minha imagem não está no ar. A nossa querida mas doutoranda... Eu posso fazer a segunda pergunta, então, ao senhor, então, né? Pois não. Então, vamos lá. Então, professor Paz, o senhor já fez essa apresentação aí da parte constitucional, da parte, né, do conceito, do marco teórico, da regulação social, da questão da OMS. A segunda pergunta é mais específica em relação ao setor portuário, e ela seria a seguinte: qual a sua avaliação objetiva sobre a Lei número 13.848? É uma lei recente que dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras, e a medida provisória 945, agora de abril de 2020. Especificamente no que ela dispõe sobre as medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente da Covid-19 no âmbito do setor portuário. Então, professor Paz, comentar essas duas importantes atos normativos, um já virou lei, que é a Lei Geral das Agências, e a outra é sobre a MP 945, aí, que afeta aí o setor portuário. Pois não, o nosso tempo está correndo, como sempre, eu vou ser bem objetivo. Os meus destaques iniciais dizem respeito à lei número 13.848, é uma lei com uma estrutura muito interessante, o professor Agripino já se referiu, ela dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. O meu primeiro destaque é a listagem. A lei arrola 11 agências para discipliná-las, né? Ela não fornece um conceito de agência reguladora.
O artigo 2º é interessantíssimo. Consideram-se agências reguladoras para os fins dessa lei, para os fins da Lei 9.986, de 2000, as seguintes. E aí vem 11 incisos especificando as agências. Repito, não há um conceito de agência, há um rol de agências para explicitar quais as que estão sendo reguladas pela lei. Deste rol, eu vejo que as que nos dizem respeito nesse nosso debate de hoje, mais diretamente, nessa nossa live, são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, obviamente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, também, a Agência Nacional de Águas e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Se eu deixei de fora desse destaque a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mas, em princípio, essas 4 nos dizem respeito. E o que é que se espera delas? Se espera que elas utilizem a força que elas receberam do artigo 3º. O artigo 3º dessa lei as deixa extremamente fortes. Vou ler a primeira parte dele. A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, olha a independência que ela tem, do ponto de vista administrativo, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira. São 4 forças. E estas caracterizam todas as 11 agências. Repito, a natureza especial conferida à agência reguladora, é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, 1. Pela autonomia funcional, 2. Pela autonomia decisória, 3. Pela autonomia administrativa, 4. E a quinta, destaquei 4, a quinta, financeira. E a 6ª, pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos. Então, são agências às quais a lei conferiu força institucional. Isto significa, na prática, que suas obrigações e objetivos devem ser buscadas com toda a intensidade, não é? E sobra muito pouco espaço para justificativas em casos de inadimplência dessas obrigações. E não estou falando apenas de inadimplência financeira, de inadimplência administrativa, de deixar de fazer algo que tem que fazer, ou deixar de não fazer algo que não tem que fazer. Então, isso me impressionou muito, professor Agripino, a força que o artigo 3º confere. O parágrafo 2º, ainda, diz que a autonomia administrativa da agência reguladora é caracterizada pelas seguintes competências. E aí vem um rol de competências que confirma aquela força. Portanto, se há uma lei conferindo energia, no sentido jurídico, e força jurídica administrativa, é o que essa lei faz com as agências. Meu último destaque é o parágrafo 3º, que diz: as agências reguladoras devem adotar práticas de gestão de riscos e de controle interno e elaborar e divulgar programa de integridade com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção. Não bastasse aquela imensa energia e o rol de obrigações, entre os quais, evidentemente, está participar ativamente no zelo pela saúde pública, evidentemente, há esse destaque, que é o zelo com relação a fraudes e atos de corrupção. Eu disse que seria o meu último destaque, mas eu peço vênia para destacar o artigo 6º, no qual há a previsão da realização de análises de impactos regulatórios, que é uma figura muito interessante, é um elogio também que faço à lei, e o artigo 9º, que estabelece quais são os momentos em que haverá consulta prévia, consulta pública, previamente tomada a decisão do Conselho Diretor ou pela diretoria colegiada. As agências, portanto, têm um compromisso com a sociedade que se traduz concretamente, entre outros itens que estou elogiando, nesta consulta pública, antes de qualquer decisão de repercussão. Essa lei, em síntese, meu querido
professor Agripino e todos os participantes dessa live, ela me impressionou positivamente muito bem. E ela é estruturada, a linguagem é clara, volto a insistir, como advogado, como professor, com humildade, que não há motivo para seu descumprimento, porque ela é muito clara, não há dúvidas sobre objetivos, abrangência e, principalmente, força administrativa e até jurídica. Quanto à medida provisória, professor Agripino, número 945, de abril de 2020, deste mês, ela é uma novidade. O senhor é que me introduziu. A lei eu conhecia, mas a medida provisória, o senhor é que me apresentou. E ela cuida especificamente, conforme o seu artigo 1º, ela dispõe de, primeiro, medidas especiais em resposta à pandemia decorrente da Covid-19, com o objetivo de garantir a preservação das atividades portuárias consideradas essenciais. Então, o inciso 1º não nos deixa a menor dúvida. Estou sem imagem, mas acho que estou bem ouvido, sendo bem ouvido, né? Ei, professor Agripino? Estou, Sim, né? sim, está muito bom o sinal. Eu vejo a imagem de vocês, a minha imagem é que eu não consegui recuperar, não faz mal. De qualquer forma, esse inciso 1º é claríssimo, né? Olha o poder que foi conferido a ela, medidas especiais em resposta à pandemia decorrente do Covid-19, com o objetivo de garantir a preservação das atividades portuárias consideradas essenciais. Como tem uma vírgula entre atividades portuárias e ou consideradas essenciais, eu entendo que a expressão consideradas essenciais, salvo o melhor juízo, não é adjetivo das atividades portuárias, no sentido de atividades portuárias consideradas essenciais. Não, é atributo mesmo. Como essas atividades portuárias são consideradas essenciais, medidas especiais em resposta à pandemia decorrente da Covid-19 têm que ser feitas nessa área, né? E o artigo 2º trata de um instituto importantíssimo para o direito portuário, né? No nosso livro Lições de Direito Portuário, que o professor Agripino e eu estamos agora fazendo a 2ª edição, e ele foi o padrinho da minha primeira edição, nós tratamos muito do famoso órgão, do órgão gestor de mão de obra. E esse artigo 2º da medida provisória é muito claro. Para fins do disposto nesta medida provisória, o órgão gestor de mão de obra não poderá escalar trabalhador portuário avulso nas seguintes hipóteses. E a primeira delas é naqueles que têm a sintomatologia básica do Covid-19. O inciso 1º é muito claro, quando o trabalhador apresentar os seguintes sintomas, acompanhados ou não de febre. E aí vem a lista dos 3 sintomas clássicos. Tosse seca, vou lembrar, né, para nós termos sempre isso em cogitação, dor de garganta ou dificuldade respiratória. Podem ser só 2 ou os 3, é o que os meus colegas sanitaristas, que são médicos, dizem. 2 já são suficientes para sinal de alerta. 3, então, temos que ser muito zelosos. Então, não há condições de escalar trabalhador que esteja nessa condição. E o inciso 2, quando o trabalhador for diagnosticado com Covid-19 ou submetido a medida de isolamento domiciliar por coabitação com pessoa diagnosticada no 19. Então, ela tem que proteger, e o órgão certamente fará isso, vai proteger os trabalhadores de qualquer possibilidade de contato. Professor Agripino, também essa medida provisória recebe os meus elogios. Espero que o Congresso, com agilidade e com qualidade, o Congresso tem que começar a se habituar a trabalhar com agilidade e qualidade, né? Nós temos regras da Constituição de 1988 que dizem, de conformidade com a lei, que até hoje a lei paradisciplinar não foi aprovada. Nesses casos aqui, como esse, essa medida provisória é de emergência, não é nem de urgência, de emergência. Tem que ser apreciada com qualidade, mas com velocidade. É o meu estímulo aos congressistas, nos quais estou aqui confiando que zelosamente farão o seu trabalho, e elogio aqueles que fazem o seu trabalho com precisão. Era isso que eu tinha a dizer, professor, e fiz isso com muita empolgação, porque também essa legislação me impressionou positivamente. Obrigado mais uma vez, professor Agripino, por essa chance. Obrigado, professor, pela brilhante resposta, pontualmente objetiva. Antes do senhor fazer a segunda pergunta para mim, eu
mandei uma mensagem aqui para os quase 20 integrantes aqui do grupo, dizendo que quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, para fazer aqui do lado direito, tem uma parte roxa embaixo ali com pode fazer a pergunta por aqui, o comentário, que ao final nós vamos tentar aí responder e fazer os comentários. Então, professor Passo, fico à disposição aí para a segunda pergunta. Isso, estamos apertados no tempo, farei a segunda pergunta objetivamente. Diante desse quadro difícil, estamos nos referindo ao quadro da pandemia no nosso país, no mundo, mas no nosso país especialmente. Podemos dizer que há um problema institucional? Primeira parte da pergunta. O que o senhor acha? As normas são suficientes para uma boa regulação? Há novidades a registrar? Essa é a pergunta, sempre lembrando que estamos com 7 minutos. O meu líder, professor Agripino, na live. 7 minutos para as 19 horas, mas me parece que foi até 19h30, né? Por isso que eu coloquei. Se vamos a 19h30, estou tranquilo, então. Ótimo. Ótimo. Então eu vou tentar ser breve nas duas, para depois avançarmos aí na resposta às perguntas. Então, a questão institucional é deixar claro que não há uma explicação ou monocausal para os problemas que afetam, né, não só o Brasil, mas o mundo como um todo, né? Eu tenho lido agora sobre a questão da teoria do caos e complexidade. Tem um livro de um autor do Instituto Santa Fé, é um livro de 1992, 93, e que o Instituto Santa Fé na Califórnia, no meu doutorado, eu fiquei quase um ano lá em Stanford, né, na Califórnia, e é um instituto que tem tido um papel muito grande, inclusive no desenvolvimento de toda a teoria da complexidade, do uso da internet. Então, nós estamos vivendo num mundo complexo, as soluções não são simples, o Parlamento, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, no modelo existente, ele não é suficiente. Por exemplo, no nosso setor, nós temos aí uma legislação, que é o Código Comercial Marítimo, né, o código que trata da navegação marítima, de direito marítimo, que é de 1850. Nós estamos em 2020, um código que ainda tratava ainda, porque isso está em vigor ainda, ele não foi revogado, esse artigo, né, um dispositivo que diz que o comandante não poderá seduzir o marinheiro sob pena de multa. Então, são conceitos, né, que são, né, não é seduzir nesse sentido que nós possamos entender, né, mas é seduzir no sentido de contratar um tripulante de outro navio. Então, nós temos aí um código que, se nós fôssemos aguardar a regulamentação dele, a atualização do que está ali, nós não teríamos alguns normativos que nós conseguimos junto à agência para justamente equilibrar essa relação. Mas aí nós temos, como foi colocado, a questão institucional ela é extremamente relevante, porque não há você hoje para estudar a regulação, quem estuda o direito somente pouco sabe, porque o direito é uma categoria que ela está dentro e ela se implementa dentro de um sistema político, de um ambiente cultural, antropológico, sociológico. A economia hoje e sempre foi muito determinante. Então, nós temos um sistema político, eleitoral e partidário com mais de 30 partidos políticos. E agências reguladoras elas foram criadas lá nos anos 90 como uma maneira de trazer mais eficiência no Poder Executivo, embora elas não se subordinem aos ministros de Estado, né, porque são independentes e autônomas. De uma decisão de uma agência reguladora não cabe recurso para o Ministério, no caso da ANTAC, o Ministério no qual ela tá enquadrada, que é o Ministério da Infraestrutura, só cabe um pedido de reconsideração e depois a via judicial, se for o caso. Né? Nós temos aí mais de 30 partidos políticos, então essas agências foram criadas justamente para trazer uma eficiência. E nós tivemos, por exemplo, há uns 10 anos atrás, a nomeação de um diretor de uma agência nacional de transporte terrestre, que ele era técnico de time de basquete, mas ele foi nomeado porque era assessor de um senador suplente do partido que apoiava a base do governo.
Então, como é que isso pode? Né? Isso seria inconcebível, né? Num país onde as agências reguladoras elas fossem tratadas com seriedade. Então, nesse sentido, a lei que o professor Pazzi menciona, ela procura melhorar o nível da régua da regulação, trazendo mais tecnicidade, a Lei 13.848, né? Como, por exemplo, o uso da análise de impacto regulatório, a análise de resultado regulatório. Nós temos um problema institucional, que é o nosso Poder Judiciário, né? Que, embora eu tenha sempre dado, eu tive um evento fechado com o ministro do STJ, ministro do Supremo Federal, no Rio de Janeiro, né, discutindo 2 dias de direito marítimo na visão de tribunais. Eu tive o privilégio de ser convidado e eu disse lá para os ministros, olha, o nosso judiciário, a magistratura ela é qualificada, mas ela não está capacitada para julgar adequadamente institutos de direito marítimo, de direito aduaneiro, de direito portuário, porque há uma confusão conceitual muito grande. Né? Por exemplo, uma carga que cai numa operação de um equipamento de um terminal portuário, cai no navio e causa uma vítima, um tripulante marítimo. Né? Isso é uma avaria marítima, avaria portuária, e vice-versa. Né? Um equipamento do navio fazendo uma operação com um estivador, com alguém do terminal portuário, e causa uma avaria no porto, com equipamento do navio, mas operado por um trabalhador portuário, e o problema é do trabalhador portuário. Isso é uma avaria marítima, avaria portuária. Enfim, o nosso judiciário, eu posso com certeza dizer que mais de 99% dos juízes têm condição de julgar com segurança jurídica essas causas. E aí vem a questão institucional novamente. Nós temos um problema também judicial, um problema no executivo, que eu já falei aqui da qualidade dos reguladores, e tem um problema também da sociedade civil, né, que é uma sociedade civil, né, nós temos visto aí os índices de educação nosso cada vez pior, pouca leitura, né, os professores, uma profissão que vem sendo vilipendiada, né, os cientistas do Brasil tratados dessa forma, evasão de cérebros, que os países ricos eles têm, e eles levam cérebros do Brasil e não voltam mais, porque os pesquisadores de áreas mais ligadas à tecnologia, eles não têm condição de trabalho. Então, é uma série de problemas. Por exemplo, essa falta de educação faça com que os poucos que participam de uma regulação setorial, que pressupõe discussão, conhecimento da matéria, eles fazendo a regra do jogo, ele faz com que aqueles que têm que cumprir as regras, eles atuem como uma manada. Né? A maior parte que eu vejo aqui no Brasil, em todos os setores, não é no setor da ANTAC, principalmente quando se trata de uma parcela aí dos prestadores de serviços menos organizados, assim como a maior parte dos usuários, é uma regulação muito débil, porque a participação ela é pressuposto para a qualidade da regulação. A qualidade da regulação ela vai depender da informação, do nível de tecnicidade que aquele regulado ele vai ter e de tentar convencer o regulador para que aquela norma seja feita com maior nível de tecnicidade. Então, a lei das agências reguladoras, o ARR, ele vai ter a ARR de nível 1, a IR de nível 1, de nível 2, tem a possibilidade, porque a regulação, como eu já disse, né, são atos normativos que não são leis federais. E que elas ocupam espaço, né, que não está sendo ocupado por uma debilidade do Congresso Nacional. Quando eu fiz o meu doutorado lá nos Estados Unidos, em 2007, 2008, eu assisti uma palestra de um engenheiro da agência reguladora de aviação civil, lá, que é a Federal Aviation Administration, equivalente à ANAC, e havia um engenheiro aeronáutico que era diretor e disse, olha, um diretor de uma agência reguladora, um engenheiro de uma agência reguladora, ele tem maior poder de convencimento para produzir uma norma que vai afetar a navegação aeroespacial, porque lá naquela época já estavam discutindo voos comerciais em volta da Terra, né?
do que todo o Congresso norte-americano, Senado e Câmara. Então, veja bem a importância de ter a tecnicidade nas agências reguladoras. Como o professor Pazzo disse, essa norma, que é a Lei 13.858, ela precisa ser regulamentada, mas ela traz uma série de parâmetros e de exigências que vão reduzir um pouco essa ineficiência que nós verificamos aí nos setores, especialmente no setor marítimo, que é um setor que é bastante transnacionalizado, que, por exemplo, 70% da tonelagem de porte bruto mundial, indo para 75%, ela é registrada em países de bandeiras de conveniência, né, que são países que não têm um controle do Estado, um vínculo, exige um vínculo da embarcação. São países onde há, de certa forma, uma debilidade no cumprimento de exigências com relação a normas de regulação econômica, de proteção ao trabalhador. Né? Então, é uma série, porque o empresário, como eu já disse, né, homo homini lupo, né, do Thomas Hobbes, né, o empresário ele busca áreas de baixa densidade regulatória ou nenhuma densidade regulatória, e sem dissuasão. Então, eles registram as bandeiras, os navios nesses países, é legítimo, né? Mas cabe a cada país, né, defender o interesse nacional, né? Porque se nós somos um país onde nos últimos 5 anos, segundo o dado que eu tenho aqui de janeiro, foram remetidos 36 bilhões de dólares de divisas para pagamento de frete, de afretamento, de armazenagem, de demurragem e de comissão de agenciamento, isso mostra uma problemática, né? Porque nós não temos, por exemplo, uma política de que os fretes sejam pagos para empresas brasileiras, né? E agora, essa questão, né, de cidadão do mundo, né, do CEO cidadão do mundo, isso aí é uma retórica, porque na hora que, como nós falamos no mal, o bicho pega, ele vai procurar uma cidadania, uma nacionalidade que vise a protegê-lo. Tá? Então, esse modelo de Estado, e eu digo aqui de modelo de Estado, no que se refere de intervenção no domínio econômico, é um modelo que ele precisa ser repensado. Né? Eu terminei de ler um livro agora do Joseph Glitz, né, sobre a questão do capitalismo, e o Joseph Glitz ganhou o Prêmio Nobel em 1992, é professor da Universidade de Colômbia e foi diretor, economista-chefe do Banco Mundial, e ele, né, critica bastante, né, esses modelos aí que nós temos visto aí em vários países, onde mostra a fragilidade do Estado, né, não ter saúde pública, não ter uma vigilância sanitária adequada, né, os próprios Estados Unidos aí, né, para quem morou lá, porque os Estados Unidos tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, né, e dependendo do estado onde você mora, você vai ter lá em Massachusetts, talvez um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo está ali, né, eu morei lá quase 1 ano e pouco, quando estava fazendo pós-doutorado. Mas se você for para outros estados, como Flórida e mais para o meio oeste, se você não tem um plano de saúde e é afetado por uma doença como essa, um vírus desse, né, e não tem ali uma resposta rápida do Estado, você é mais um número mais um óbito. Então, eu diria, né, que a questão institucional ela depende muito da qualidade da participação e da informação da sociedade civil. Né? Eu acredito muito na sociedade civil, na organização, mas eu não tenho visto isso muito no Brasil. Né? Nós não acreditamos muito que as alterações elas demoram um certo tempo e tem que ser visto como um processo. E o nosso Estado, por nós não termos partidos políticos com programas definidos, participação, nós vemos essa problemática aí da disfuncionalidade, né? Um sistema político, eleitoral e partidário que possibilita determinados candidatos chegarem à presidência da República. Né? Como é que o sistema político permite isso? Né? E não é só lá fora, aqui dentro também. Então, isso aí nós precisamos repensar, e assim, um recado que eu dou, não há como você atuar na área de regulação setorial independente, e o independente é proposital,
para evitar a captura, né, não só do usuário, mas também do governo ou do prestador de serviço, porque nenhuma captura é boa, porque você cria uma disfunção nesse triângulo que eu coloquei aí, onde a regulação tem que estar no meio, né? Não há como atuar nessas áreas se vocês não atuarem do ponto de vista da interdisciplinariedade. Né? O direito aí é um detalhe importante, porque consolida aí uma política pública, mas nas nossas normas, nós temos normas boas aí, o professor Pazzo colocou, a Constituição, no próprio setor, mas elas têm uma problemática, porque um paper, o papel aceita tudo, né? O Barroso dizia lá, em 87, 88, né, quando eu fiz o direito na UERJ, eu tive condicional 1, 2 e 3, com Luiz Roberto Barroso, em plena época da Constituinte. Ele deixava muito claro, ó, nós estamos fazendo aí uma Constituição, a participação, dizem que é a participação popular, mas ele mostrou uma pesquisa lá do IUPERJ e disse, olha, a pesquisa mostrou que só 5% dos eleitores da Constituinte de 87, 88 sabiam que estavam votando por um constituinte originário. Né? Só 5%. Então, por que a Constituição ela não é aplicada? Não tem efetividade? Porque as pessoas não têm. Né? Isso é a Constituição. E se passarmos para o lado das agências reguladoras como um todo, a mesma coisa. Aí cria-se essa disfuncionalidade, né, dos regulados, menos organizados, atuarem, né, e terem a exigência de cumprimento de regras, as quais eles não participaram, né, na produção normativa. Então, seria nesse sentido aí, professor, eu acho que as agências elas podem fazer bastante coisa, né, atos normativos, agora com a alteração aí que houve na LINDB ali, de decisões colegiadas com súmulas que podem ter efeitos, né, para o setor regulado para evitar demandas judiciais, isso é possível, né? Uma definição melhor, por exemplo, agora, da excludente da responsabilidade, do caso fortuito, da força maior, né? Um fato extraordinário e o contrato em si pode, por fim, suspender ou modular os efeitos de um contrato, né? Num contrato de arrendamento portuário aí, que tem 25 anos, e às vezes mais, objetivos e os contratos privados também, eles precisam ser, num primeiro momento, mantidos e não extintos, né? Ou mesmo sofrer uma modulação. Isso vai depender muito da matriz de risco que é criada na elaboração do contrato. Eu não sei se eu respondi, professor, mas a ideia seria essa, né? A questão institucional ela é central. Né? Nós estamos sofrendo por causa das nossas instituições, da debilidade institucional que nós temos. Né? Um judiciário sobrecarregado, né, de processos, um nível de conflito que eu não sei se o judiciário vai aguentar o tranco, se já estava ruim antes da Covid, e isso faz com que também tenha aspectos positivos de trabalharmos práticas como, né, os métodos adequados de solução de conflitos, né, a negociação, mediação, arbitragem, né, justamente para que o judiciário ele não seja o desaguadouro desses conflitos. Né? E também no caso das agências reguladoras, muitos problemas que as agências não resolvem adequadamente, e uma falta de consenso, de informação, eles são judicializados e aí a problemática ela se agrava ainda mais. Né? Eu geralmente, quando eu trabalho com alguma agência reguladora, eu procuro resolver dentro da agência reguladora e, se não der, para algum órgão de controle. Né? Se for agência estadual, Tribunal de Contas do Estado, ou se for uma agência nacional, Tribunal de Contas da União, porque a judicialização, muitas vezes, só pode aumentar e agravar o problema, porque demora, né? E são muitos recursos. Está me ouvindo, professor? Alô? Agora retornou, só agora que retornou a voz, professor. Alô, está me ouvindo bem? Mas o senhor me ouviu aí, né? Eu te ouvi, eu só não tinha não Deixa tinha eu ver voz. Né? Agora retornou. tá. Eu continuo não tendo sim, acesso à imagem, ó. Ele não me dá acesso à imagem.
voz, então, né? Então É isso? temos mais uma pergunta ainda. Eu procurei ser mais breve, né? Exatamente. Vou fazer agora a pergunta, a sua terceira pergunta, só um minutinho, que está aqui. As dicas para melhorar a regulação nesse importante setor. Antes de lhe passar a pergunta, só lhe avisando, depois da sua resposta, eu peço 3 a 4 minutos, que eu queria abordar um aspecto relevante que me surgiu agora, que é tratar um pouquinho da questão ética com relação à pandemia, a partir de Norberto Bobbio, né, da minha tese de meu trabalho de pós-doutorado na Universidade do Paraná. Seria objetivo 4, 5 minutos, mas é um item relevante também tratar da questão da ética, tá certo, professor Agripino? Vamos combinar, então? Com Depois do senhor certeza. responder, Sim. né? Então, vou repetir a Com pergunta, relação a para dicas, facilitar. tá. Vamos repetir. Terceira pergunta. Diante desse cenário de pandemia, quais são as principais dicas para melhorar a regulação nesse importante setor? A palavra é sua. Algumas delas eu já cotejei anteriormente, mas eu diria assim, né? No momento desse de pandemia, e é diferente de endemia, e eu há mais ou menos uns 15 dias, eu dei um parecer para uma empresa que era proprietária de uma embarcação de alto valor agregado e que ia renovar um contrato de afretamento, e o afretador, ela era afretador, trouxe um modelo da Binco, onde falava lá da endemia, e não havia pandemia. Como eles iam renovar o contrato de time chart, eu disse, não, do jeito que está aqui, dependendo de quem for arbitrar eventual conflito, né, pode dar problema. Então, eu sugeri uma alteração, uma inclusão da palavra pandemia, porque endemia é a difusão de uma doença, né, em determinada região. A pandemia é quando esse problema de saúde ele passa a ter um nível que vai além das fronteiras, um nível universal. Por isso que a diferença entre endemia e pandemia. Então, veja bem, a cautela que tem que se ter na elaboração de contratos, né? E ontem eu participei de uma reunião, anteontem, com vários da Associação Brasileira das Agências Reguladoras, sobre a questão da revisão dos contratos de arrendamento. E a discussão a síntese é de que nós estávamos numa crise econômica, ainda estamos, agravada por uma crise política, e agora agravada ainda, né, como se fosse um bis in idem, por uma crise sanitária. Veja bem, há problemas de contratos de arrendamento, de concessões, que já haviam antes da crise sanitária. Então, tem que separar muito bem, porque para você ter uma excludente de responsabilidade, você tem que ter a projeção objetiva naquele contrato, daquele fato extraordinário e imprevisível, para justamente não haver a banalização desse instituto. Né? Então, assim, a matriz do risco ela tem que estar prevista no contrato, e aí o senhor me perguntou sobre as dicas. Eu acho que a principal seria justamente trabalhar para que haja preservação do contrato, né? Manter a relação comercial, que aí é um dado econômico. Isso está, inclusive, positivado no artigo 421 do Código Civil. E, ao fazer essa preservação do contrato, você pode fazer uma modulagem, né? uma alteração, né? Uma suspensão do contrato por termo aditivo, né? E com prazo para revisão desse aditivo, justamente para que haja a preservação do contrato. Essa seria a primeira. A segunda seria a análise de cada contrato, da matriz de risco, né, que foi alocada na alocação do risco previamente, né, para evitar que haja condições ou possibilidade de conduta oportunista, né, diante da pandemia. Um terceiro ponto seria a busca da consensualidade, tá? Possibilitar sempre a discussão, se é possível buscar uma solução negociada entre as partes, através de negociação, de mediação, e aí, não havendo possibilidade disso ser feito, e aquela atividade sendo regulada, buscar a agência reguladora setorial
para que ela possa exercer aí a sua função dialógica, porque uma das funções das agências reguladoras é fomentar o diálogo e buscar a consensualidade entre os regulados, que é justamente isso. Uma outra dica seria justamente a desjudicialização, como eu já coloquei aí, o nosso judiciário ele não está capacitado adequadamente para julgar esses conflitos, né? Nós temos visto aí decisões e os magistrados bastante eles se esforçam, mas um juiz que tem 5, 6 mil processos numa vara civil da comarca de Paranaguá, muitos deles relacionados a direito civil, locação, e lá uma pequena quantidade relacionada à questão marítima e portuária, ele não tem condição para se debruçar aquilo ali daquela forma. Então, a parte que tem melhor argumento, muitas vezes ela consegue convencer o magistrado e o tribunal em detrimento aí de um equilíbrio, de uma equidade, de uma justiça que deve haver. Então, a recomendação é sempre no setor marítimo e portuário, e no comércio exterior, trabalhar com cláusula de mediação, de negociação, arbitragem, contrato de arrendamento de concessão, né? Não há permissão no setor portuário, trabalhar com a questão do dispute board, né? Eu estou orientando aí no doutorado a professora Keila, que está fazendo uma bela tese, é presidenta da primeira comissão de seccional de dispute board no Brasil, da OAB, né? Ela disse que eu sou o morão dela, né? Eu sou o vice dela, né? Então, a desjudicialização ela deve ser um norte para os advogados e para o judiciário também. Porque na medida em que você retira da pauta com processos que precisam de uma expertise, de uma qualificação diferenciada, que os nossos magistrados não têm, né? E as escolas da magistratura, com raras exceções, estão começando a fazer isso, então acho que é um bom caminho. E o quinto item seria, então, a questão da educação, né? Acreditar no Estado, participar, né? Das atividades das agências reguladoras, evitar a descrença na política, isso prejudica e faz com que os poucos que participem, eles façam a regulação do setor. Eu teria muitos itens, eu acho que também um sexto item seria, ao atuar nessa área, procurar aí, se capacitar e ter uma assessoria especializada, né? Porque nós temos visto aí, muitas vezes, por ignorância, as empresas entram em problemas judiciais e regulatórios que, se tivesse lá atrás uma assessoria para saber apertar ali, onde é que ia colocar ali o parafuso e torcer o parafuso, apertar o parafuso, né? Evitaria aí muitos custos de transação desnecessários. Então, seriam essas as dicas que eu teria outras para dar, mas o tempo é curto, né? Eu sugiro, então, justamente que nós temos aí uma reflexão porque ela afeta, por exemplo, a qualidade da internet, da energia elétrica, a vigilância sanitária é a agência reguladora, saúde, quem tem plano de previdência privada, né, é a Agência Nacional de Saúde, a água, a Agência Nacional das Águas, a aviação civil, a ANAC, então, energia elétrica, telecomunicação, em todos os setores da nossa vida hoje, costumo dizer que a regulação setorial é como a que nos, né, circunda, né? Nós não vemos o ar, mas se retirar esse ar, nós vamos sentir e começar a ter problema. Então, nós temos que ter muita cautela, nos preocuparmos mais com a qualidade da regulação. As agências elas têm um poder imenso na vida das empresas, na vida dos consumidores, e esse poder ele não tem sido percebido como deveria ser percebido, né, no modelo de regulação, de intervenção do Estado no domínio econômico e na parte da vigilância sanitária e da parte social também. Então, seria essa a minha, vamos dizer assim, a minha resposta. E aí, o senhor agora, o senhor pode fazer o comentário que o senhor achar interessante, que o senhor queria fazer sobre o Bobbio. Exatamente, a partir do Bobbio, né? Eu agradeço essa sua oportunidade que me dá de fazer essa consideração. Antes, porém, cumprimentando também pelas posições muito claras com relação a essa terceira indagação que nós fizemos,
exposição claríssima, repito, e objetiva da questão. Estamos aqui com esse compromisso que é, sobretudo, com a ciência. Estamos procurando, professor Agripino e eu, honrar esse compromisso. Eu quero fazer uma referência rápida. Como disse, o meu trabalho de conclusão do meu pós-doutorado na Universidade Federal do Paraná, ele tratou da ética em Norberto Bobbio. Eu fiz um grande estudo sobre a ética em Norberto Bobbio. O meu pós-doutorado era em relações sociais e eu poderia escolher um autor e buscar um fundamento para o direito das relações sociais, ou o direito das e dos movimentos sociais e demais relações sociais. Considerava-se, para esses efeitos, professor Agripino e todos que me ouvem, tanto a sociedade como o Estado, dentro da condição de agrupamentos sociais cujos direitos têm que ser zelados a partir de uma perspectiva ética. Eu, então, mergulhei, eu fiz a leitura de 36 obras do Norberto Bobbio, selecionei dessas 36, 14, nas quais haviam manifestações claras, concretas, efetivas deste gênio italiano que foi Norberto Bobbio, cientista político, jurista, professor emérito, muito bem, advogou durante um certo período da vida dele, mas sobretudo as outras qualidades, e fiz a seleção do que seria o elemento básico da ética dele. E resumindo aqui, em primeiro lugar, o importante é a diferença que ele fazia entre ética e moral. Ele vinculava a ética a valores, ou seja, a relações de importância. A ética estabelece valores. Valores são relações de importância. Aquilo que é importante para mim é um valor. Não há nenhum julgamento com relação a valor. O valor é valor, eu tenho que absorver aquele valor e concordo ou não com ele. E não confundir ética, dizia o Bobbio, recomendava, com crenças, né? Com moral. A moral diz respeito a crenças, e não apenas crenças religiosas, a crenças para a vida em sociedade. Então, essa diferença é uma preliminar para poder dizer que o Bobbio, então, se concentrava nas relações que se baseavam na importância, ou seja, nas relações da ética. E aí ele cuidava, professor Agripino, onde eu quero chegar, ele cuidava de chamar atenção para todos nós que tanto a sociedade, que é quem criou e sustenta o Estado, quanto o próprio Estado, cada um deles tem que ter ética. A sociedade tem que ter a sua ética básica, que determina, ou seja, o conjunto de valores dela, que determinam como ela deseja que esse Estado que ela criou e sustenta se comporte com relação às questões. Por exemplo, em tempos de pandemia, o que a sociedade considera importante que o Estado deva fazer para cumprir a sua função social. E nós estamos tratando disso aqui o tempo todo, e eu resolvi lembrar que, no fundo de todo o nosso diálogo aqui, está presente essa recomendação de Norberto Bobbio, de que olhemos a questão também sob o ponto de vista ético. Quais os valores, o senhor agora na sua resposta me ajudou muito nisso, que valores devem sustentar o comportamento desse Estado contemporâneo, no nosso caso do Estado brasileiro, e no caso dessa live, do Estado brasileiro, no que concerne especificamente a nossa temática, não é? Então, que valores deve determinar a regulação setorial portuária e marítima em tempo de pandemia? Além dos elementos jurídicos, institucionais e etc., né? Esse meu etc. é respeitoso, em homenagem ao tempo, que valores, que fundamentos de importância tem que estar por trás da conduta da sociedade com relação ao Estado e a si mesma, entre os integrantes da sociedade, e das condutas do Estado. Inclusive, que valores devem determinar, insisto, a regulação setorial portuária e marítima em tempo de pandemia. E nisto eu acho que, nas respostas, acho não, tenho certeza, as suas 3 respostas tocam em momentos que são tipicamente valorais, ou seja, são momentos axiológicos, ou seja, estava tratando de componentes da ética societária, da sociedade como um todo, mas também da ética organizacional do Estado e
dentro do Estado, do setor que cuida de regulação portuária e marítima, em tempos normais. E agora, que valores devem determinar os cuidados da regulação setorial portuária e marítima num tempo extraordinário, que é o da pandemia, dolorosamente extraordinário. Homenageio, assim, o nosso caríssimo Norberto Bobbio, que é um doutrinador, um teórico importantíssimo do século passado, que sobreviveu ao nosso século e muito contribuiu para, não apenas para o direito, mas para a ciência política, para a teoria política e para a filosofia política. Muito obrigado, professor Agripino. Te agradeço, professor. Eu posso tomar essas suas considerações como as considerações finais, porque eu só tenho 2 minutos aqui para fazer o fechamento da live. O senhor teria alguma outra observação? Eu estou satisfeito. Então, espero que todos os que nos acompanharam tenham gostado também, professor. Ótimo. Eu não vi aqui, eu dei uma olhada aqui no bate-papo, eu não vi aqui, embora eu tenha colocado a possibilidade de ter pergunta, nós estamos com quase 20 pessoas e acredito que isso depois será disponibilizado, vamos tentar ver se conseguimos o link aí com a Lu. Dizer que, para quem tiver interesse, né, eu tenho aqui o livro que foi decorrente do professor Pazio, falou um pouco do pós-doutorado dele, o meu pós-doutoramento lá na Kennedy School, o relatório ele foi publicado nesse livro aqui, Direito Regulatório e Inovação nos Transportes e Portos nos Estados Unidos e Brasil. E eu, durante quase um ano lá no Centro de Business and Government da Harvard University, com 2 economistas como supervisores, eu tive a possibilidade de fazer uma análise comparativa das agências reguladoras de transporte aéreo, marítimo e portuário do Brasil e Estados Unidos, e aqui faço 22 sugestões. Tem um livro que decorre de uma dissertação que eu publiquei com o Maicon Rodrigues, que é um estudo de caso da regulação portuária no setor de contêineres aqui em Santa Catarina, direito portuário, modicidade, previsibilidade e defesa da concorrência, com o professor Maicon Rodrigues. E tem um outro que tem uma introdução especial muito importante, do professor César Pazoldi, que já está na 2ª edição, Direito Portuário e a Nova Regulação, essa aqui é de 2019, que foi publicado pela gigante aí, Aduaneiras, com prefácio do professor doutor Egon Bockmann Moreira, Direito Portuário e a Nova Regulação. Esse vocês acham no site da Multi Editoras, nas bibliotecas da Univale, e nos sites também aí de editoras e estante virtual. Eu queria, então, encerrar aqui a nossa live, agradecer aí ao privilégio de tê-los aqui assistindo, quase 20 pessoas, e de poder compartilhar e aprender também aí com os ensinamentos, aí com a sabedoria do professor César Pazzo, e o apoio que foi fundamental, né, professor César, da Lu Cousani, Ana Lúcia Cousani, que é minha orientanda de doutorado. Sem dúvida. Né, de Floripa, aí, a parte tecnológica, né, essa turma nova, eles já nascem com chips digitais, né? Não, SOS pelo WhatsApp, né, professor? Para ter privilégio, dia 13 de maio, eu vou fazer outra live com o professor Paul Mason, da Delaware University, que vai ser sobre Business and Regulation, e será em inglês, tá? É uma quarta-feira. E o professor, vejam o site do sistema da Univale, né, o Elis, e o professor Pazzo também, brevemente, acessar lá, fará com a sua filha, também, nossa egressa aqui do programa de mestrado, é juíza na área do trabalho. Tá? Então, agradeço a todos, muito obrigado, Lu, obrigado a todos aí, ouvintes. E aí tem alguém aqui perguntando, aliás, tem uma mensagem aqui da Univale dizendo que o link será disponibilizado em algumas horas, né? Então, muito obrigado, ainda começamos com 20, estamos com 16, então o percentual de desistência não foi muito grande, apesar da live ter sido de 90 minutos, né, professor Pazzo? Tivemos aí 20% aí que não aguentaram ir até o final, né? É verdade, Isso, o professor Agripino. Muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço, professor Agripino. Deixa eu dizer rapidinho,
A minha tese de É. pós-doutorado também ficou com o livro A Ética em Norberto Bobbio, que está com a edição esgotada, estou fazendo a segunda edição. Assim que tiver, ela vai ficar disponibilizada para todos, tá certo? Obrigado, professor Agripino, foi uma Muito honra. obrigado, um privilégio, um abraço afetuoso a todos, vamos descansar um pouquinho. Um abraço, boa noite, obrigado.